Puxa, Lígia, assim, eu vindo pra cá, eu já tava comovida lá, lendo alguns trechos lá da sua tese, né? E aqui também a sua presença aí tão generosa a ponto, né, até de trazer o livro para sortear em várias dimensões aí de generosidade. Fiquei aqui, né, pensando que você está aqui com a gente nesse espaço que a gente chamou de Fronteiras da Psicanálise. E os outros dois encontros anteriores que nós tivemos foram com não psicanalistas, né? Era o Ernesto, né, que é um psicólogo de Brasília, que tem uma sala de ensaio, tem todo um percurso aí insurgente. E daí depois a Dani, né, que é fono e está aqui com a gente. E você aqui, a primeira psicanalista a falar, mas justamente você que acho que traz um tema que explode as fronteiras. Eu acho que interrogar a neutralidade, fazer esse tensionamento aí com a abstinência, me tocou assim de como a gente vai colocando, vivendo nas instituições, na formação, na coisa caricata também de se relacionar aí com a teoria e também sendo atravessado pelos problemas estruturais do país, do território, né, das dimensões aí de raça e classe, raça, classe e gênero aí que a gente vive, né? Então essas fronteiras elas vão se tornando muros mesmo, elas vão virando muros e acho que a tua fala ela abre muitas portas, assim, janelas, acho que dá para pensar muito, assim, né, de como isso da neutralidade é perigoso, né, é muito perigoso. Porque fiquei aqui pensando que a neutralidade leva a gente por esse caminho da inércia, que é de reproduzir, na verdade, muitas das vezes, as violências estruturais aí que enfim, presenciamos e vivemos. Eu quero daí fazer uma pergunta breve e abrir para que, né, o pessoal possa participar. Como que você pensa esse tema aí da neutralidade, o problema da neutralidade, né, situando aí a abstinência, nessa função aí que se ocupa, né, de analista, e pensar isso da comunidade de destino, que eu vi lá, né, dessa noção lá do Ferenczi, que a gente estava até conversando ali, que fiquei bem curiosa. Porque o que tudo isso vai trazendo muito dos problemas estruturais é o esgarçamento dos laços, né? Dos pertencimentos, da circulação, né? Do estar aí no mundo. Como é que você pensa, que tipo de relação você acha que dá para pensar aí? Nessa noção de comunidade. Eu não sei se você quer falar agora, se dá para abrir, como você prefere. Eu posso comentar, porque senão depois eu me esqueci, eu me perdi. Assim. Tá. Que trouxe a questão da comunidade de destino também uma questão muito importante na minha tese, né? Porque quem começa a falar muito sobre isso num lugar clínico de horizontalidade é o Ferenczi, né? Ele traz esse termo, ele traz uma figura, assim, um desenho, digamos, para referenciar isso, que em um certo lugar, analista e analisante se encontram na posição de dois órfãos, se reconhecendo nisso, né? Então é o reconhecimento do desamparo, o reconhecimento do saber que vai morrer, do saber-se faltante. Então esse lugar é uma certa camada clínica que está nas relações e que é importante para a clínica, né? Não que seja o tempo todo um pensamento horizontal nas relações, porque as relações de poder existem na clínica, então verticalidades existem, elas vão estar também nessa dança, né? Mas ele sublinha muito a dimensão da horizontalidade nessa questão da comunidade de destino para pensar o encontro. Então daí se comunica, na tua pergunta, cara, se comunica com isso. O gesto do Lacan ali, por exemplo, ele faz um lugar de horizontalidade. Ele está junto, ele está com. Outro termo muito importante para o Ferenczi é o estar com, né?
Então, quando ele vai pensar laço, interessante. Quando ele vai pensar tato na clínica, ele propõe esse conceito do STARCOM. É um conceito muito legal para acessar justamente para pensar a tua pergunta. Assim. Então, é isso, para propiciar momentos, né, desse encontro clínico, que tem a ver um pouco com aquilo que eu trouxe do Winnicott, da apresentação e criação do objeto. Existe uma dimensão do encontro ali, né? Então, nem adiantar, nem atrasar, né? E é isso, às vezes a gente adianta, às vezes a gente atrasa, né? Mas é essa possibilidade de momentos de encontro, assim, tá em jogo nisso. É que eu estava discutindo agora nesse STARCOM, eu penso muito no trabalho que eu faço, eu trabalho no hospital. Eu trabalho especificamente em área cirúrgica, em centro cirúrgico, em paciente cirúrgico. E como é que você é neutro num ambiente que não é, né, não é na clínica clássica ortodoxa, poltrona divã, roupinha de psicólogo, oi, entra aqui, não tem isso. Eu trabalho num ambiente que simplesmente explodiu o conceito de ortodoxia de clínica. Não tem como eu ser isso. Eu tenho os pacientes com roupa de hospital, eu trabalho de jaleco. Eu trabalho num certo recorte. Sim. E você pensar nessa abstinência e neutralidade como um recuo, né, ao meu trabalho, não tem como isso ser feito. E até o quanto que você estar com, ele é um estar com da literalidade, né? E você falar do Lacan me faz lembrar muito disso, assim, você dispor o teu corpo ao trabalho na literalidade. Acho que sobretudo o Vini, a Kevin trabalha com criança aqui também, e a Dani, eu fico pensando muito no escrever junto, pegando colo, jogar pra lá e pra cá, rolar no chão. E lá também, você ceder o teu corpo para algumas coisas. Um corpo que está aberto até, né? Porque, enfim, no contexto do seu lado da cirurgia. Sim, o corpo literalmente que está aberto. Sim, Desculpa. verdade. Mas até o do... Eu preciso que você esteja comigo, senão eu não vou andar até ali. Eu não vou poder chegar até um espaço, se não for o corpo do outro, né? Com certeza, sim. E é legal que a gente extrapole isso também, não só no lugar do extremo, né, quando eu sinto que estou falando aqui, mas que a gente traga o extremo e o radical para a clínica de volta. Até porque é uma ilusão do controle de, se eu vestir meu terninho, cor neutra e ficar com uma cara neutra enquanto meu paciente fala das coisas, você vai, sei lá, você vai fungar porque você tem rinite e o paciente vai ter que ler alguma coisa, uma intervenção. E, cara, ele fungou bem na hora que eu falei daquele tema. O pêndulo, o espectro de uma sugestionabilidade possível. E daí, a gente jogou ali, você jogou para o paciente, ele vai ver com aquilo que ele tem, que ele vai encarar da gente. E é massa que você estava falando nesse sentido de o quanto mais a gente extrapola, não sendo violento, né? E não sendo covarde. Sim, sim. Porque a clínica acho que é um espaço que não cabe covardia. Exato. Nesse pêndulo, eu penso bastante entre sugestão e omissão. Se for para pensar em opostos, assim, né, dessa dança. E a omissão é um grande problema também. Às vezes a gente fica muito às voltas com a sugestão, e que é super importante, tem que ficar mesmo, mas a omissão também é um grande problema. E é engraçado que às vezes a gente omite que a omissão é um problema. Sim. E em maior ou menor grau, a área de sugestionabilidade. Eu imagino que você vai curtir bastante essa proposição do Ferenc, que é bem sobre isso. Eu fiquei bastante tempo trabalhando no hospital. E eu trabalho em hospital, eu trabalho com crianças, que foi o que você citou. É muito interessante, porque o corpo tá para jogo. Não dá pra gente fazer uma recusa dessa ideia. E, inclusive, o corpo, por exemplo, no atendimento online, existe um corpo para jogo. Existe um cenário, existe nuances, existe gestos, existem muitas coisas que estão para jogo, né? Então, eu acho bem legal. O Winnicott, ele era pediatra, né? Acho que ele traz uma sensibilidade clínica bem nesse aspecto, assim. Ele trabalhava em hospital e atendia crianças, né? Então... Ele traz uma contribuição bem interessante para pensar essa dimensão da clínica, que o nome da minha tese é a formulação, né, da dimensão sensível. Tanto o Winnicott quanto o Ferenc, eles são autores mergulhados na clínica. E que dá para sentir na escrita a clínica presente, assim, eles estão com o pé na clínica. E isso é muito legal, assim. Então...
tem a ver com tudo isso que você falou. Assim. E o Sentircom, nessa questão dos atendimentos no cenário hospitalar, também é uma ferramenta bem interessante. Assim. Eu estava pensando, enquanto você falava, como foi se construindo essa caricatura de analista neutro, Sim, planta, né, que só fala... E, porque até isso, você deu o exemplo do Gestapo aí, né? Mas se você lê qualquer ex-paciente do Lacan, ou várias intervenções lacanianas, são muito pouco, né, dessa caricatura do analista que não faz nada, né? Enfim, tem vários exemplos, assim, né, dele sair correndo atrás do paciente, enfim, várias coisas, assim. Então, parece que foi se montando uma caricatura, não sei exatamente como, talvez pegando recortes de texto e entendendo essa neutralidade como não se colocar de forma alguma, né? Diferente, eu achei bem interessante quando você fala nessa coisa pendular mesmo, né? Nem muito para um lado, nem muito para o outro. E aí, quando você deu o exemplo da clínica com crianças, parece que é muito diferente, mas eu fico pensando o que dá para extrapolar do atendimento clínico com crianças e pensar a clínica com adultos. Porque parece que está mais posto que na clínica com crianças o corpo está mais em jogo, o analista está mais em jogo, a gente empresta significantes em alguns momentos, enfim, eu que atendo muito criança, enfim, trabalho muito com essa clínica, fico pensando o quanto a gente faz isso também na clínica com os adultos, né? Não existe a possibilidade de ser neutro, então, enfim, achei interessante e fico pensando como que se constrói essa ideia caricata, né? De que o analista não está ali. É muito interessante a proposição do Ferenc com a área de sugestionabilidade que ele vai trazer. Até eu ia falar, o trecho que eu ia ler tem a ver exatamente com isso, assim. Que existe a criança do analista e a criança do paciente. O passado permanece presente, existe a temporalidade psíquica, então tem uma dimensão do infantil que permeia. E é justamente a dimensão do infantil que vai propiciar um encontro, inclusive, né? Que é essa possibilidade horizontal. Então, assim, essa separação radical entre a clínica da criança e a clínica do adulto precisa ser revista, porque é uma dualidade caricata também, né? Então, é bem isso. É bem legal, assim, quando o Ferenc narra, ele vai falar a criança do analista, não sei o quê. Ele vai trazer também para jogo a nossa criança, né? Nesse lugar do quem está atendendo. Assim. E a gente precisa estar em contato com essa criança, inclusive, porque é uma abertura ao sensível. Então, se a gente fechar isso, vai prejudicar muito a clínica. Assim, né? Então, é um exercício, inclusive, de abrir cada vez mais e mais a possibilidade de acessar esse lugar do infantil, assim. Então, bem importante. Gente, eu esqueci de falar, mas tem pão de queijo, né? Não sei se todo mundo viu, tá? Tem alguma criança aí que gosta de pão de queijo. Tá. Mas tem uma criança ali que tá inquieta querendo falar. Agitação psicomotora. Muito obrigado pela sua fala. Assim, eu acho que é um presente a gente escutar uma psicanalista, né? Bem pontuado pela Chiara, né? Desidealizar um pouco a psicanálise. Eu acho que é uma coisa que tem a ver com a história desse espaço, de desidealizar um pouco fronteiras estabelecidas e tal. E aí eu achei muito legal isso que está lá no Freud, que você falou do analista obediente demais. Isso é genial. E aí eu fiquei pensando, obediente a quê? Por que ele está sendo obediente? E aí me parece que ele está sendo obediente a uma ideia científica, ou uma epistemologia, que é uma epistemologia branca, que eu acho que é legal se colocou assim. Há uma epistemologia branca. O que é uma epistemologia branca? Que estabelece fronteira, que estabelece barreira, que estabelece sujeito-objeto, que coloca jaleco, que separa o conceito, que acredita em conceito, ou que acredita que o conceito representa a coisa. Né? Enfim, tem Foucault, Deleuze, cheio de gente aqui que tem até medo de falar desses autores, mas esses autores parece que eles estão o tempo inteiro tentando implodir o conceito. Né? Ou falar assim, ou não implodir o conceito, mas não levar ele tão a sério, ou pegar o conceito provisório, passa para outro lugar, criar uma nova. Ou vem o Canguilhem mesmo, cuidar de normatividade, construir novas normas o tempo inteiro e tal. Né? E aí, essa coisa da
da sugestionabilidade, me parece que esse conceito, e aí eu queria te ouvir sobre isso, será que ele não existe só porque a gente acredita numa ideia de pureza? De que eu vou fazer uma análise pura, que eu vou, como é que a gente faz piada? Atravessar o fantasma, né? Encontrar o rocheiro da castração. Não parece um monte de gente delirando? Achando que vai chegar no fim da análise, vai cometer uma loucura? Porque é isso eu já escutei em escola de psicanálise. O que acontece quando chega no final da análise? Aí, você faz uma loucura. Às vezes você volta a fumar no final da análise. Né? Comigo, que eu não cheguei no final, achei várias vezes, eu voltei a fumar em todas as vezes. Então, mas ainda chegarei lá. Ou não. Mas enfim, me parece que essa ideia da sugestionabilidade só existe porque ela se sustenta numa epistemologia branca que acredita que há como não sugestionar, né? Como você bem colocou. Que acredita, então, em universais. Os conceitos universais, que estabelece borda, que faz... que era lindo, você falou, né? Muralhas, assim, que não é só assim um cercadinho. Aqui atrás a gente tem um problema com o terreno da vizinha, que é um problema mais nosso, assim, que a gente acha que as crianças vão invadir o terreno da vizinha e a gente tenta segurar as crianças só na palavra. Não dá pra passar de lá e tal, né? Não fazer uma muralha, falar, daqui você não passa, porque a partir do momento que eu construo o conceito muralha, eu coloco uma muralha lá atrás, eu não me preocupo mais com aquele sujeito que estraga a minha teoria. Porque é isso que me parece, assim, como se o paciente, a relação transferencial estivesse o tempo inteiro estragando a teoria que eu pensei tão bem. Essa epistemologia branca, eu fiz tantas bordas e conceitos, criei tantas técnicas, etc. Né? E aí, o que seriam esses outros autores que você citou no início, né? Eu acho que essa perspectiva decolonial, e você usa uma palavra, assim, né? Todo mundo psicanalista fica só escutando aqui, né? Daí você falou ginga, genial, e agora você falou timing, em inglês, yankee, né? E aí fiquei pensando nisso, assim, né? A gente fica falando muito do timing que a gente tem que ter, e a gente tem que gingar, né? E talvez seja um timing Brasil, né? Um timing na capoeira, que é jogar. Gingar e falar gíria. Gingar e falar gíria. E aí é esse lugar, agora que você falou nesse último comentário, da criança como essa postura criança. Porque o que é uma postura criança? É de quem está cagando, às vezes, né? Para os que os adultos acreditam. Está cagando para a escola, está cagando para